Tifoso bianconeiro, bem tornado ao Finestra Bianconeira. Vamos falar aqui rapidinho dessa partida eletrizante, ou melhor, Bolonha e Juventus, 3-3, ali na cidade de Bolonha, a terra da mortadela. E a gente é o time do fino alla fine. Ir até o fim. É óbvio, evidente que nos 3-0, eu não imaginava que o time pudesse empatar. Mas a gente não pode nunca duvidar dessa escrita do Fino alla fine. Quando o Chiesa fez o primeiro gol, e eu vi que faltava pouco tempo, mas a Juventus jogou muito melhor no segundo tempo em respeito ao primeiro tempo. Primeiro tempo dominado pelo time do Thiago Motta, e a gente vê muito falar em lei do ex. Calafiori hoje fez 2 gols. Seria ele a lei, o contrário da lei do ex? Já está fazendo gol na Juventus antes de ser contratado? Interrogação. Calafiori, que está nos planos do Giuntoli, e houve um contato, já falei aqui no canal, entre o agente dele e o Giuntoli. É um dos jogadores, tem até um vídeo só dele aqui. Um belo jogador, o Calafiori. Hoje, conversando com um amigo meu no WhatsApp, inclusive, ele me fez lembrar uma situação. Calafiori lembra, não estou comparando, mas lembra um pouco, sim, o estilo do Nesta, Alessandro Nesta. E aí o Bolonha fazendo 3-0. Acho que nem o mais otimista do Juventino esperava que fosse empatar. Chiesa, Yildiz e Milik, né? A gente... aliás, Chiesa, Milik e Yildiz nessa ordem, né? O Yildiz fazendo um gol à la Del Piero, uma comemoração à la Del Piero. Vou destacar hoje o retorno do Fagioli, né? Fagioli que foi liberado para poder jogar, ele que estava suspenso por ter participado de apostas. E o Fagioli foi muito bem, na minha opinião, esse retorno do Fagioli. Bom, lembrando que aqui é um canal da Juventus. Na data de hoje, no ano de 1977, a Juventus perdia o jogo de volta para o Atlético de Bilbao da Espanha e levantava por 2-1, e no saldo de gols levantava a sua primeira Copa UEFA, que hoje é a Europa League. Copa UEFA que também nessa época de maio, no dia 19, a gente venceu o Borussia com um show do Roberto Baggio. O detalhe é que aquele time de 77 só tinha jogadores italianos, não tinha um estrangeiro. Na época podia ter 3 estrangeiros e lá só tinha jogador italiano. É só uma pitadinha histórica. E eu confesso que na partida de hoje tentei prestar muita atenção na reação do Thiago Motta. Sinceramente, depois de uma... Eu fiquei... Eu não fiquei puto no primeiro tempo, mas eu fiquei assim... Sabe quando você é irônico e fala, mas olha só, bando de jogador sem vergonha, quando a gente fala que quando os caras jogam, parece quando quer jogar, né? E eu pensei, bom, temporada terminou, o objetivo da Champions foi alcançado, acabou com um título na quarta-feira, onde jogaram como nunca. Diante disso tudo, é ressaca. Só isso se explica um primeiro tempo onde a Juventus só olhava, e o time do Bolonha mantendo a mesma pegada, né? Também está em ritmo de festa, eles também estão em ressaca. Seria esse 3-3 um jogo combinado? Que nem aqueles amistosos que você vê beneficentes, né? Onde até quem não é jogador de futebol participa? Porque deu a impressão que foi isso. Deu a impressão que foi um jogo combinado. Aliás, eu até achei que antes do jogo, não tem a entrega das faixas? Então, eu até achei que os jogadores do Bolonha iam dar uma mortadela para cada jogador da Juventus, e a Juventus ia dar um canole para cada jogador do Bolonha. Porque me pareceu uma coisa muito assim, sabe? Ó, primeiro tempo a gente joga, segundo tempo vocês empatam e está tudo certo. Lógico que eu estou aqui fantasiando, né? Quem viu o jogo percebeu que o Bolonha dominou o primeiro tempo, e que depois, aliás, o Bolonha começou com tudo, pressionando saída de bola e tudo mais. E no segundo tempo, a Juventus, com algumas alterações, foi outra, né? Gostei do retorno do Fagioli. O Milik, mais uma vez, fazendo um gol importante, porque
a gente traz um ponto, né? Nessa altura do campeonato não é que conta muita coisa, mas para quem achou que a gente ia tomar de 3-4 e ter aquele vexame histórico, acaba sendo um empate heróico da era Monteiro. Seria essa era Monteiro uma era duradoura? Interrogação. Não, não vai ser. O Juventus deve ter aí na próxima semana o anúncio do seu treinador, que deve sim ser o Thiago Motta. O Bolonha vai tentar convencer ele a ficar lá, é normal, mas eu creio que o Thiago Motta já tomou a sua decisão interna e deve jogar, deve treinar a Juventus, né? Ontem eu tive uma informação de um possível plano B que poderia ser o De Zerbi, porque ele foi contatado pelo Giuntoli em janeiro. Porém, esse tipo de coisa de contatar, de sondagem é muito normal. Ano passado, quando era o Cherubini, a Juventus também tinha sondado o Thiago Motta. Fico com aquela pulga atrás da orelha em relação ao Antônio Conte, né? Muita gente fala que ele vai para o Napoli, eu não sei. O fato é que o Antônio Conte está quietinho, não está aparecendo, mas eu aposto que será o Thiago Motta. Fala-se até em modificar a proposta, que era um bienale, 2+1, fazer direto um trienale. O que ele vai ganhar gira em torno mesmo dos 3,5 milhões. Bom, fim de festa, fim de feira. Próximo jogo da Juventus é no sábado que vem, 13h, horário de Brasília. Claro que a gente vai se ver durante a semana, nós vamos fazer vídeos pontuais de mercado, né? Tá aí o Calafiori, um possível primeiro reforço dessa nova era. E sobre essa partida eu queria terminar dizendo o seguinte: apesar de buscar o empate, apesar de ser um jogo que não vale nada, e talvez por isso foi um jogo tão espontâneo dos dois lados, por não ter aquela pressão, aquela cobrança de nenhum dos dois times, ficou evidente que a Juventus precisa trocar pelo menos 5 jogadores considerados titulares. Meio time tem que ser trocado para a gente ter um time competitivo na próxima temporada, e isso é uma tarefa do Giuntoli. Aliás, a crítica que eu fiz ao Giuntoli, que vou fazer a partir de agora, que eu falei no último vídeo, será cobrado para montar um time competitivo, é porque é o diretor que eu queria ver na Juventus. O Giuntoli é um cara muito competente no mercado, ele é do mercado, por isso vai ser cobrado. É que nem aquele jogador bom de bola que você cobra porque sabe o que ele pode entregar, entendeu? E é o que eu vou fazer com o Giuntoli a partir desse meio de janela. Não vai ser um trabalho fácil dele, mas ele está lá para isso, entendeu? E a gente vai esperar que esse time da Juventus possa ser novamente competitivo. Esse jogo contra o Monza, que também tem um treinador muito bom, o Paladino, falei várias vezes que é um treinador promissor, vai ser na nossa casa, e eu espero que a Juventus, diante da torcida, consiga se despedir dessa temporada tão desgastante, pelo menos com uma vitória. Pelo menos para respeitar aqueles que vão lá assistir o jogo. Tem gente que vai pela primeira vez ver o jogo lá, então para essas pessoas é um dia histórico, né? Entrar pela primeira vez no estádio e ver a Juventus. Respeitem esses caras e joguem pelo menos como jogaram no segundo tempo, né? Fora isso, eu queria dizer o seguinte: seja Thiago Motta, seja Antônio Conte, seja De Zerbi, para mim vai ser o Motta, continuo frisando. Tenho certeza que vai ser uma Juventus de fato jovem, com jogadores jovens, até os que vão chegar, né? E isso para mim me agrada muito, porque é a tal da renovação, é o tal do ano zero, esse aqui. E algumas figuras a gente quer que passem longe de Turim, né? Obrigado por tudo, assim como o Alegre, página virada, não se fala mais. A gente espera uma Juventus mais combatente, né? Na próxima temporada. Fim de papo no Finestra hoje, eu vou encerrar o vídeo. Vocês já foram para Bolonha? A terra da mortadela. Eu não quero deixar ninguém com água na boca, mas se o Thiago Motta mortadela é bom, hein?
eu não vou fazer propaganda. Se o Thiago Motta receber uma proposta da diretoria do Bolonha para ganhar uma mortadela dessa por mês na sua casa, pode ser que ele balance. Ativa o sino, espalhe para os amigos, Finestra Bianconeira. A gente se vê durante a semana com notícias de mercado, porque vai ter muita especulação, tá? Vocês vão ouvir nomes aí fantasmagóricos. Calma. Na semana a gente vai pontuar para vocês o que são notícias fakes e o que tem fundo de verdade, tá certo? Por enquanto, vamos curtir esse empate delicioso, com sabor de vitória, com sabor de mortadela, na terra da mortadela. Forte Salve, fino alla fine. E hoje sim, foi fino alla fine. Ciao ragazzi, ci vediamo. Como joga a bola, io disse.